Pessoal, atividade postada no dia 6 de agosto. Na questão número 1, está pedindo para a gente trabalhar as raízes quadradas. Só que deu valores em vírgula e deu valores em fração. E aí? Como eu fiz naquele último vídeo de explicação, toda vez que vocês tiverem o número com vírgula, vocês vão transformar ele em uma fração. Então, nesse caso aqui, 4 sobre 100. Por que 100? Porque é 2 casas depois da vírgula. E aí, tira da raiz, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 10, de 100, 10. Só que como o valor inicial ele estava em vírgula, significa que essa fração, então, vai ter que voltar para a vírgula. Como? Se é 10, é só voltar uma casa. Se eu vou voltar uma casa, então minha resposta fica isso aqui, ó, 2 décimos. Então, quer dizer que 2 décimos vezes 2 décimos, eu volto em 4 centésimos. Aí alguém fala assim, mas em vez de eu fazer isso aqui, transformar em fração, eu posso procurar o número decimal direto? Pode, gente, pode procurar o número decimal direto, em vez de ficar fazendo essa transformação aqui. Aí vocês adiantam. Mas cuidado, se tiver dúvida, faça a transformação em fração para não errar. Na B, 81 centésimos. Então, quer dizer que eu vou transformar em uma fração, ó, 81 sobre 100. Por que 100? 100 porque nós temos 2 casas aqui, ó. Então, 2 casas aqui. Aí, eu venho aqui, 9, porque 9 vezes 9, 81. 10, porque 10 vezes 10, 100. A mesma coisa, iniciei o valor com vírgula, então aqui eu vou ter que voltar para a vírgula. Como? Se é 9 décimos, décimo é uma casa, então eu voltei uma casa aqui, ó. Coloquei a vírgula, então ficou uma casa decimal, ó. Uma casa decimal. A mesma coisa não, na verdade a C já não tem vírgula, né? A C já é igual o que a gente corrigiu nas atividades anteriores, no vídeo anterior. Então, nesse caso, o negativo aparece do lado de fora. Então, quer dizer que esse negativo não vai atrapalhar, é só eu fazer a repetição. Aí, eu venho aqui, 1 vezes 1, para voltar nesse 1 que aparece aqui dentro da raiz. 5, porque 5 vezes 5, 25, que é o valor que está dentro da raiz. Já na letra D, olha o negativo aqui, ó, repete. 3, porque 3 vezes 3, para voltar no 9. 4, porque 4 vezes 4 para voltar no 16. Já na letra E, o que acontece? O negativo aparece dentro. Então, negativo elevado ao índice 2, que é a raiz quadrada, nesse caso aqui não aparece, né? O índice da raiz quadrada não aparece, mas é 2. Então, o que significa? Se eu pegar esse valor negativo e multiplicar por ele mesmo, ele fica positivo. Então, por isso que eu vou dizer, essa questão E, ela não tem solução. Cuidado para vocês não confundirem. Negativo dentro do índice par. Se fosse ímpar, teria solução sim. Então, cuidado, ó. Nesse caso, toda vez que for par. Se for ímpar, teria solução, porque o negativo, 3 vezes, ele permanece negativo. Então, tem que tomar cuidado aqui. Já na 2, eu fiz algumas aqui para adiantar o vídeo não ficar muito longo, porque senão fica difícil de eu postar por causa da internet e porque quanto maior o vídeo, mais trabalhoso na hora de fazer a postagem, né, de carregar o vídeo. Então, o que eu tenho aqui na 2? Na questão 2, é potência. O que eu tenho que lembrar na potência? Qualquer valor elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. E qualquer valor elevado a 1 é o próprio número. Então, ó, se é elevado a 1, isso vai ser escrito apenas uma vez, que é o próprio resultado, né? Na C, eu tenho elevado a 2. Se é elevado a 2, quer dizer que o 3 décimo foi feito 1, 2 vezes. Aqui eu esqueci, deixa eu acrescentar aqui o 0. Tá. Aí, nesse caso, ó, eu faço a multiplicação. Eu posso fazer a continha, ou então eu posso fazer de cabeça, ó. 3 vezes 3 é 9.
Só que eu tenho que tomar cuidado com a vírgula. Se aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal, quer dizer que aqui eu preciso ter duas casas decimais, ó. Porque na multiplicação tem que lembrar das casas. Então, eu posso fazer mentalmente? Pode. Mas o ideal é fazer a continha, principalmente para quem tem dificuldade, para não correr o risco de confundir os valores. Na D, eu já fiz, ó, já montei aqui para facilitar. Então, negativo elevado ao cubo, ou seja, negativo elevado ao número ímpar, o negativo permanece. E poderia fazer aqui também, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1 só pode ser 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E na letra E, o valor elevado a 3, ó. Então, 1 vez, 2, 3 vezes. Negativo elevado ao número ímpar, negativo permanece. Aí, aqui, 2 vezes 2 vezes 2, ó. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E embaixo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 120. Prontinho, gente. Só isso por hoje.